Até abrir aqui também. Então, aqui tá lá no AVA, no curso aqui de vocês de introdução a C Sharp, tá? Já temos aqui da nossa aula de ontem, do dia 8/12, já adicionei as 3 partes lá. Depois vocês puderem só confirmar para mim se estão tendo acesso normal, tá? Esses 3 vídeos aí, eu habilitei o compartilhamento lá para todo mundo. Aí vocês podem revisar aqui algumas coisas que a gente está olhando. Eu não garanto para essa semana ainda, mas final de semana provavelmente eu vou pegar e vou baixar todos esses conteúdos aqui, vou disponibilizar também no YouTube, que eu acho que fica mais fácil até para a gente. O aplicativo do YouTube é eu acho mais simples de utilizar. Aí vocês podem tirar a dúvida aí a hora que quiser, tá bom? Aí depois eu repasso pro William a playlist lá que eu montei e vocês conseguem acessar todos os vídeos aí, tá bom? Então aqui, ó, até o momento que a gente viu, né? Falamos de enumerações, tá? Falamos do tipo booleano, falamos, criamos aqui o tipo de classe aqui para a gente usar para alguns testes, né? Esse cara aqui vou até ter necessidade de estar aqui. Os tipos de valor, né? A gente foi passando aqui inteiro, tal, como funciona o tipo de valor, tipo de estrutura, tá? Tipo inteiro e pontos flutuantes, tá? E depois a gente veio aqui e criamos mais alguns programinhas para a gente ir testando e fixando o conteúdo que a gente foi vendo, tá? A gente criou esse de calcular a idade, tá? Já passando aqui, utilizando uma classe já que a biblioteca do C Sharp disponibiliza para nós, tá? Para conseguir buscar a data atual aqui do sistema, tá bom? Essa classe ela serve tanto para você declarar uma variável, tá? Quanto ela tem também algumas propriedades e métodos que você pode acessar, tá? Então você pode ter você mesmo criar uma propriedade do tipo datetime, igual a gente vai ver mais adiante, quanto também você ter acesso a métodos, ó, e aqui no caso são propriedades, né? Todos apenas com o get, conforme a gente estava também dando uma olhada ontem na parte ali de propriedades e variáveis, tá? Você consegue ter acesso aqui e tem alguns métodos também que você tem acesso. Comparar, né? Ou conseguir comparar 2 datas, tem aqui para fazer só um minutinho, permitir aqui mais uma entrada. Perfeito. Aqui você tem mais alguns caras também, ó. Quando a maioria das bibliotecas, tá, que são disponibilizadas por terceiros, se você habilitar aqui, ó, você vê que ela tem um resumo, ó, compara 2 instâncias, tá? O que cada parâmetro e o que ela retorna. Geralmente todas as funções que são de alguma biblioteca externa, ela segue esse padrãozinho aqui, tá, para ficar até fácil para o usuário, para você conseguir entender o que ele faz. Um cara que também daqui a pouco dá para a gente mostrar aqui é você colocar um sumário, tá? No sumário, qual que é a diferença? Quando eu tento acessar uma biblioteca externa e quero ver quais os métodos, o que eles fazem, quando o programador adiciona um sumário, isso também pode ser relevante até para você, quando estiver codificando ali, fica fácil para o seu cliente, a hora que ele for chamar a execução do seu método, ele saber. Eu preciso passar 2 valores e vai ter um retorno XPTO. Tá? Você consegue acessar por aqui, daí no caso. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos ver se a gente pegar o datetime, se ele tem alguma... Ó, aqui eles são, ó, isso aqui é por conta do um sumáriozinho, tá?
representa o menor valor possível de datetime, esse campo é somente leitura. Tá? Isso aqui é um, é um sumário que o programador coloca nessa propriedade, tá? E dessa forma para ficar mais fácil para que outras pessoas ali, quando for estar utilizando ela, ele conseguir saber o que está fazendo. Isso tanto vale para propriedade quanto também para métodos, tá? Olha só, vou dar uma explicaçãozinha ali rápida, não muito, bem sucinta para você conseguir identificar para que você vai utilizar esse método aqui, tá bom? Então, a gente fez esse programinha bem básico de consultar a idade, tá? Já fazer com uma estruturinha aqui de try catch, para caso num teste que a gente pegou o usuário informar ali um valor que não seja um inteiro, né? E não conseguir fazer a conversão ali. Por exemplo, você colocar caractere especial ou colocar uma string ali, e a gente apresentar um erro para o nosso usuário, que o valor que ele informou foi errado, e aguardando aqui uma ação do usuário no console para ele pelo menos poder visualizar o retorno dele ali depois do input de dados. Tá? Mesma coisa com conversão cambial. Deixa eu permitir aqui novamente. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Mané, também. Aqui a gente já colocou, além da estrutura do try catch, colocamos uma estrutura condicional aqui, tá? Fazendo testes de if else para fazer uma condição aqui do que vai ser executado ou não. Lembrando também que é muito importante, tá, pessoal, quando vocês estiverem codificando, se atentar ao padrão, tá? Sempre declarar variáveis no início da classe ou do método, tá? Quando for necessário. E depois você... Nada, Rafael, tranquilo. E depois você vai utilizando ali, adicionando os valores que são necessários nessas variáveis. Ou, se for possível também, já startar a variável com um valor default, tá? Isso também é bem importante. Então, por exemplo, aqui a variável é string, eu posso startar ela já com um string empty, tá? Qual que é a diferença do string empty para quando ela está sem estar com valor default? Ela é startada como nula, tá? O décimo, se eu não me engano, ele já starta como o valor default dele já é 0. Mas se você quiser deixar isso de forma mais explícita, deixar mais explícito, eu ter certeza, não vai fazer alguma diferença, mas até por questão do código, às vezes ficar mais bonito, para quem for ler, ele ficar apresentável, tá bom? E aqui a nossa turinha de condição, aqui a criação do método. Só um minutinho, pessoal. Vou ver que estão me chamando aqui. Só um momentinho. Pronto. Coisas do home office aí, né? Então, gente, aqui a gente criou aqui dois métodos, né? Passando aqui um valor como parâmetro. E aqui, ó, eu quero até rodar esse programinha aqui só para validar que no final da aula, eu não lembro quem perguntou a questão de fazer arredondamento, tá? A gente já tem uma biblioteca para fazer esse tipo de arredondamento aí, tá? Que é essa MEF. A gente consegue fazer algumas funções ali, como arredondar aqui. No caso, a gente arredondou para 6 casas decimais, a gente pode colocar também até para menos. No caso, para 2 casas decimais, tá? Vou até colocar aqui. Ele já está já pronto para ser rodado. Aqui com o botão direito, tá? Definir como projeto de inicialização. Ou você pode selecionar aqui também qual projeto que você quer que seja executado no momento que você está fazendo o F5 aqui, a build, ou o botãozinho iniciar, tá? Então, marcamos aqui, damos um F5.
ele já vai compilar nosso sistema e vai apresentar em tela. Então, vou colocar aqui que eu quero de reais para dólares e vou colocar 50 reais. Então, ele já arredondou aqui para 9,82, tá? Ele deu uma... Se a gente tirar aquele math, vou colocar aqui, colocar um converter de real para dólar. Se a gente remove o math, opa, não, vou só remover aqui as casas decimais, removendo as casas decimais e menos F5. Vou colocar o F9 aqui todo, deixa eu remover ele. F9. Então, de reais para dólares, 50 reais, aqui ele já deu essa quebra bem maior, sem um arredondamento, tá bom? Aí também a dica para vocês utilizarem no dia a dia, tá? A gente fez um aqui também, aqui a gente utilizou também a questão de como o nosso método, ele não tem mais que uma linha de código ali, a gente não precisa abrir chaves e colocar um return, tá? A gente pode deixar a sintaxe menos verbosa, chamando a execução da função ali direto, tá? Se não me engano, acho que nesse aqui de conversão de temperatura a gente fez o mesmo. A gente tem uma função aqui já que ela é base, né, para fazer essa conversão de Fahrenheit, de Celsius para Fahrenheit, né? Então a gente pode já chamar a execução da função, ele já sabe que ele vai te retornar ali um décimo e tudo mais, tá? Como ela não tem mais que uma linha, tem necessidade de você descrever daquela forma bem verbosa, tá? E, por último, acho que foram esses três, né, que a gente montou aqui. Então, próximo passo aqui para a gente fechar, tem mais dois carinhas aqui para a gente fazer. Consumo do automóvel, tá? A gente vai desenvolver ali um algoritmo onde a gente vai informar a distância total percorrida pelo automóvel e o total de combustível gasto para mostrar o consumo, né? Então, para a gente fazer isso, a gente pega a distância total percorrida e vai dividir pelo total de combustível gasto, e a gente tem o consumo ali do automóvel. E o próximo a gente vai fazer uma calculadorazinha aí, também bem básico, para a gente ver mais algumas questões de estrutura de condição ali, tá? E a gente também criar variáveis, mais métodos ali para vocês irem se acostumando, como que eu faço para criar e tudo mais. Mas para ir pegando mesmo, como que eu faço para criar, tal, criar o projetinho, e como que eu crio os métodos, se acostumar também com a convenção, tá? Bem importante isso. Sempre, quando for escrever o código, se atentar à convenção da linguagem e se tornar a leitura mais padronizada para todo mundo que for trabalhar aí utilizando a ferramenta. Então vamos lá fazer para a gente ir fechando aí. Fazer esse programinha bem simples aqui também, tá? Consumo do automóvel. Deixa eu jogar ele só aqui para outra tela para eu visualizar. Perfeito. Então, para a gente criar, dentro da nossa solução, a gente criar outro projeto, eu quero fechar todas as minhas telas, todos os meus códigos que estão abertos aqui, tá? Todos os arquivos. A gente vem com o botão direito aqui, tá? A gente pode fechar apenas um, ou no xizinho. A gente pode fechar todas as guias, tá? Fechar todas as guias, exceto a que a gente tá. Certo? Ele fecha todo mundo, menos a que a gente tá. Porque isso pode acabar ficando meio que poluído, né? Salvar e tal. Esse flutuar, ele remove, tá vendo? O nosso arquivo aqui da ferramenta, ele fica uma janelinha solta e você pode movimentar ela, por exemplo, você precisa ver duas
duas páginas ali ao mesmo tempo, né? Dois arquivos ao mesmo tempo, comparar um com o outro, algo nesse sentido. Fica bem fácil, tá? Para você trabalhar. E para você voltar ele aqui, ó, só você mirar onde você quer colocar. Eu quero colocar o centro. Pronto, ele já volta de novo aqui para a ferramenta. Para todos esses carinhos que a gente tem aqui, tá? Aqui a gente também tem um consolezinho aqui, tá? Que ele vai fazendo logs e tudo mais, ó. Leitura, ó, lista de erros, tá? Erro, aviso. Ele vai dando aqui para vocês, tá? Acho que essa lista de erros a gente nem chegou a ver, mas ele aponta aqui também, tá? Então vamos partir aqui para o próximo. Um botão direito em cima da nossa solução, adicionar um novo projeto. Tá, então, deixa eu tomar um pouquinho de água. Então aqui a gente seleciona o aplicativo do console. Vamos próximo. O nome do nosso projeto, Oficina FASEC 2020. Ponto. Consumo automóvel. Tá, isso aqui também é para padrão, tá? Aqui a gente tá fazendo tudo, como a gente está fazendo tudo dentro de uma única solução, é uma solução só, com vários projetos, então a gente dá sempre, primeiro, o nome da solução, ponto, daí o nome do projeto que a gente quer. Tá? No caso, eu estou nomeando com o que cada programa faz ali. Então, Oficina FASEC 2020, ponto, o programinha, o que ele faz. No caso, consumo automóvel. Automóvel. Aqui a gente já tem a nossa classe criada, né, classe program principal. Ela é estática, né, por default. Se a gente quer criar algum outro método aqui para fazer o cálculo, a gente obrigatoriamente vai ter que declarar ele como estático também, né? Se eu criar aqui tem duas formas que eu posso fazer para declarar o método, né? Eu posso fazer public décimo, né? Vai me retornar um valor decimal. Calcular média, né? Se ele vai especificar no total de utilidades, consumo do automóvel. Calcular consumo automóvel. Eu vou passar aqui um décimo também. Parâmetro. Décimo. Total em percorrido. E décimo total combustível gasto. Tá? E a gente retorna aqui, nós vamos retornar o total de caminho. Percorrido dividido pelo total de combustível gasto. Tá? E a gente pode também aqui já usar aquela classezinha math, round. Tá, deixa eu abrir se tem um chat olhando alguma coisa. Tranquilo. A gente coloca o math.loud e a gente coloca aqui de 2 para arredondar para 2. Tá? Essa é uma forma que a gente declara um método. Vou só copiar essa linha aqui. Tá? A gente pode declarar ele ou e fazer a chamada dele aqui em cima, né? Console.writeLine. Fazer aqui, a gente tem que colocar o bracket, né? Catch exception x, tá? Console.writeLine
WriteLine x ponto message e a gente faz um console.readline. Para a gente esperar ali a apresentação do nosso resultado, certo? Então, vamos fazer a leitura aqui, né? Console.WriteLine informe o total do AM percorrido. Vamos declarar aqui duas variáveis, né? Décima total AM percorrido igual a 0.0m. Ao invés do, como no ponto flutuante, o float, a gente declarar isso aqui como float. Para ele entender que essa variável é do tipo float, a gente coloca um F, né? Mas para o décimo a gente coloca um M no final, aqui ele identifica. Caso eu quisesse declarar apenas assim, ó, e vai total KM, total combustível, coloquei o nome aqui, total combustível gasto. Total combustível gasto. Tá. 0.0 M. A gente colocar aqui o cursor, ele já identifica que essa variável aqui, ó, ele é um décimo, tá? Por conta do M que a gente coloca no final. Se eu colocar um F, ele já identifica que essa variável aqui é um float, beleza? Então, só para vocês saberem que tem essas formas aí, tá? Prefiro deixar explícito aqui, principalmente quando você está no começo, tá? Normalmente, quando você está aí programando já mais profissionalmente num projeto aí grande, geralmente a gente não faz isso, mas no começo é interessante, tá? O que vocês estão aprendendo e tudo mais, fazer bem explícitozinho assim, para ficar fácil a leitura e compreensão do código. Então aqui, nosso total de KM percorrido vai receber, a gente vai fazer aqui um décimo ponto parse, né? E console.readline. Para a gente pegar esse valor e vamos copiar aqui para fazer o mesmo total de combustível gasto, né? Perfeito, só vou alterar com a nossa variável. Sempre também se atentar no começo, né? Quando for copiar um código de cima para baixo aí, as variáveis, né, que você está, no caso, passando o valor, acabar não se perdendo, né? Isso aqui é bem comum de acontecer. E a gente chama daí no final aqui console.WriteLine e vamos dar aqui o consumo do automóvel ED e a gente chama a nossa funçãozinha lá. A gente deu o nome dela de calcular. Ó, a gente não consegue chamar ela aqui porque esse também já é um probleminha. Como nosso main aqui é estático, tá? Vocês veem que a IntelliSense ela nem sugestiona aqui, ó, para chamar esse método. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? Colocar um static, tá? A gente transforma esse método aqui em um método estático. Agora, você viu que ela até, como é um método que é declarado pelo desenvolvedor, ó, o IntelliCode ali, ele já até, com base no contexto, ele marca esse cara como um favorito, porque ele tem estrelinha ali, tá? É até interessante como que a estrelinha acabou
para vários pontos, ela acabou se tornando uma, um ícone, né? Como de salvar o disquete, ela acabou se tornando um ícone para você identificar que é um favorito. Tá? A gente chama aqui e total câmbio percorrido e total combustível gasto. Essa é uma forma que a gente usa para fazer a declaração aí de um método, ou se você quer evitar de escrever toda a construção do método ali primeiro, antes de implementar a lógica, né, você também pode ter essa outra abordagem. Deixa eu aumentar aqui para ver se fica mais fácil a visualização, que a minha tela aqui é um pouquinho pequena. Mas uma forma também que dá para você fazer, se você prefere uma abordagem de programação onde você primeiro, aqui eu vou chamar um método, eu vou passar XPTO parâmetro. E depois eu vejo a implementação de como que eu vou fazer, mas aqui eu quero que já que ele me retorne um valor tal. O que dá para você fazer? Você pode declarar o nome do seu método, tá? Passar os parâmetros que ele vai receber, e aqui você dá um Ctrl ponto e ele já gerar um método para você, tá? Ele já vai criar até como private, como o private já é default, né, na ferramenta, ou se você quiser deixar como um protect ou público, né, aí você já faz a alteração. No caso aqui a gente quer que ele retorne um décimo, tá? E aqui a gente já tinha criado a lógica de programação, a gente só invoca ela aqui, coloca ela aqui novamente no projeto, tá bem? E vamos rodar aqui para ver se está rodando tudo ok. Aqui ele fala que a atribuição é desnecessária, né? Por conta que aqui embaixo essas variáveis estão recebendo valor, né? Porém, se a gente fosse declarar ela aqui como var, né? Obrigatoriamente a gente tem que atribuir um valor para ele entender o que essa variável aqui é. Tá? Outra forma que a gente pode fazer, se quiser economizar essas duas linhas, também já pode declarar um var aqui embaixo, tá? Também funciona. Então, a gente mata essas duas variáveis e a gente só declara elas dentro do escopo aqui do try-catch, tá? Só que, em contrapartida, a gente não consegue utilizar essas duas variáveis aqui, ó, fora do contexto do try-catch, tá? Total, KM, vou adicionar um Ctrl+C, tá um nome igualzinho. Total KM percorrido. Vou fazer já nem não pode ser encontrado, tal, ele não consegue identificar que fora do contexto do try-catch essas variáveis existem, tá? Então, só para dica aí também, quando vocês estiverem trabalhando. Aqui eu gosto de separar, tá, os contextos aqui do try-catch, as variáveis, sempre coloco uma linha também aqui separando para ficar mais legível o código, apesar dessa tela ser muito pequena, tá? Geralmente também é uma coisa que acabou por dificultar nessas linguagens um pouco mais modernas também, tá? A questão agora virou meio que uma necessidade, né? O programador ele tem uma tela um pouco maior para conseguir programar por conta do tanto de linha, do tanto de espaço que ele ocupa numa linha aí para fazer declaração de funções e chamadas e tudo mais, né? Tanto é para outra questão do clean code aí, a gente acaba escrevendo mais, né? A gente não vai ficar declarando variáveis aqui V1, V2, para a gente não se lascar futuramente numa manutenção, né? Vamos por execução aqui. Não mudei lá o target, né? Então vamos tentar rodar assim, ó, diferente. Vamos rodar o target aqui, ó. Som do automóvel, ó. Ele já alterou aqui o default, ó, pra gente, tá? Já alterou aqui, já ficou como negrito. E vamos executar.
Total de KM 100. Total de combustível, vamos colocar aqui 15. Consumo é de. Ele não apresentou. Vamos ver aqui que ele. Ah, tá. Passei uma vírgula aqui. Na verdade é um mais. Calcular. Vamos provar novamente. Sem. O total de combustível 15. E consumo do automóvel eu coloco aqui 6,67 km por litro, tá? Esse que é o próximo programinha que a gente desenvolveu. Agora vamos por último aí, pro último, né? Que é o programa de calculadora, onde a gente vai colocar mais ali algumas estruturas condicionais para a gente fazer. Vamos separar também bem bonitinho por métodos as chamadas, tá? Então, novamente aqui, botão direito, adicionar, novo projeto. Aqui eu já tenho, como é um projetinho que a gente está usando muito, ele já traz aqui como sugestão, né? Então, oficina ASEC 2020 calculador. Galera, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Deu para dar uma relembrada aí do que a gente viu até ontem e tudo mais? Por enquanto tá tranquilo. A dúvida é quando começar a programar, né? Na hora da prova. Ô, Juliano, às vezes, eu não sei se eu não prestei atenção, mas eu acho que você não falou do static, quando você vai usar, né, que tem que instanciar a classe no for static para poder usar as funções e tal. Isso, Acho legal exatamente. falar pro pessoal aí. Exatamente. Vamos fazer até aqui um exemplo. Ó. Vamos criar aqui uma. Eu ia tratar também da instância, né? Questão da chamada. Eu acho que na primeira aula eu comentei algo nesse sentido, mas basicamente é a gente declara, né? Vamos criar aqui uma public. Por que não? Vamos declarar ela como private, para ser utilizada só aqui internamente na nossa classe. Declarar uma private, acho que aqui eu não consigo declarar uma classe dentro da outra. Não, consigo, no C# eu consigo. Private class calculadora, por exemplo, né? Calculadora. Tá? E eu vou declarar alguns métodos nessa minha classe aqui, calculadora, tá? Então eu vou colocar como private não, né? Eu vou declarar como internal void somar, tá? Décimo valor 1, décimo valor 2, tá? E o retorno vai ser valor 1 mais valor 2. Tá? Aqui eu vou colocar ela como décimo também. Tá? Então, qual que é a diferença aí do static, né? Para uma classe que tem métodos estáticos ou uma classe também que ela é estática, tá? A gente tem alguns contratempos. Igual, a nossa classe program, ela não é estática. Porém, o método main, que é o principal, que vai ser acionado a nossa aplicação, ele é estático, tá? Ele é o método que inicia toda a aplicação, certo? Então, qualquer método que eu for chamar dentro do método main, obrigatoriamente ele tem que ser estático. Eu não consigo chamar um método que não seja estático dentro dele, conforme a gente viu no exemplo anterior, tá? Outra coisa, eu posso ter também, igual aqui no caso, eu tenho, se a minha classe for estática, tá? Como, por exemplo, se eu setar a minha classe aqui, calculadora, como estática, obrigatoriamente o meu método aqui também, ele deve ser estático, tá?
senão eu tenho erro na hora de compilar esse meme. Porém, o contrário já também não é verdade, né? Como a gente viu, eu posso ter uma classe que não é estática e eu tenho métodos estáticos dentro dela, tá bom? Então, que vamos criar aqui os próximos caras. Então, internal decimal subtrair. Uma coisa importante também vocês declararem sempre no infinitivo, tá? Eu sempre declaro no infinitivo, não nos coloca ali tipo soma, não, coloca somar, subtrair, multiplicar, não multiplica, tá? Eu acho interessante essa abordagem mais verbosa tá, também. 1 menos valor 2. Tá. Então a gente vai fazer as 4 operações básicas: somar, subtrair, dividir. Somar, subtrair, dividir, multiplicar. Aí no décimo, multiplicar. Décimo, valor 2. Valor 1, multiplica. Valor 2. E a gente vai colocar lá também, tá? Para a gente pegar o resto da divisão. Então, somar, subtrair, dividir. Vamos pegar aqui, vamos fazer aqui mais um método interno. Décimo, resto da divisão. Valor 1, valor decimal, valor 2, e para a gente fazer o resto da divisão. No C# a gente usa um sinal de percentual. Aqui. Valor 2. Tá? Então aqui a gente tem a gente declarou aqui a nossa classe, né? Calculadora, com as 4 operações básicas, né? Conforme o exercício solicitava, mais o resto da divisão aqui como décimo, tá? Isso aqui é toque de programador, tá? Quando você cria uma classe, ele cria ela com uma linha no final, mas você bate o olho ali e a trigger já ativa, já que você tem que apagar o negócio. E a gente colocou também aí a mais o resto da divisão. Aqui a gente vai utilizar um cara bem legal para vocês verem um pouco como que a ferramenta pode se comportar, tá? Também vamos fazer a mesma estruturinha lá do try-catch, né? Try-catch exceto x, tá? E console.writeline x.nc. Tá? Vamos criar a nossa estrutura de controle, né? Vamos colocar aqui um console.writeline informe a operação desejada e vamos fazer aqui, né? Vamos dar Ctrl D aqui e vamos colocar os valores. Para colocar na ordem aqui, somar
2 para subtrair, o 3 para multiplicar, se não me engano, né? Não, dividir, o 4 para multiplicar, o 5 para resto da divisão. 5 para o resto da divisão. Certo? Então aqui vamos, agora a gente captura, né? Vamos capturar dentro de uma variável, vamos declarar nossa variável aqui também, né? Int, operação, tá? E vai receber aqui a nossa operação, recebe int.parse console.readline, tá? Como que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer um switch case, tá? Também é uma estrutura de condição, em vez de utilizar os ifs, né? A gente pode fazer um switch, né? Operação. A gente faz case 1, break. Vamos colocar o break aqui, porque depois a gente vai chamar. Aí, case 2, break. A gente vai chamar nossos métodos ali, né? Case 3, break. Case 4, break também. E case 5, break. O último a gente pode colocar no switch, a gente, além de ter os cases, a gente pode ter um default, né? Default, tá? Onde você pode até colocar aqui um throw new argument exception, tá? E passar uma mensagem operação não suportável, tá? Caso o cara informe um valor ali que seja totalmente diferente dos que no caso, para se informar. Mesmo ele conseguindo fazer, né, aqui a conversão, né, ele conseguindo fazer a conversão aqui de inteiro, o cara não informou um caractere especial, não informou uma string digitada ali, letras, alguma coisa do tipo. Ele informou um número, mas o número está fora do range aqui de 1, 2, 3, 4, 5. A gente já estoura aqui uma exception que vai cair no nosso cat aqui e vai apresentar para o usuário. Então só faltou a gente colocar aqui um console.readline para ficar ali a amostra para o nosso usuário, tá? Beleza, o próximo passo. A gente tem agora aqui que capturar, né, os dois valores também. Então, é interessante que então a gente já declarar nossas duas variáveis, tá? A gente montou já o esqueleto da nossa estrutura de condição para a calculadora. O próximo passo agora é a gente conseguir capturar os dois valores que são necessários para depois a gente fazer a chamada na nossa classe aqui, calculadora de fato, tá? Então, vamos declarar eles aqui em cima, décimo valor 1 e décimo valor 2. Tá? E aqui embaixo, né, depois de buscar a operação, vamos colocar aqui, ó, console.writeline
Informe o primeiro para operação, valor 1, recebe décima ponto. Parse, console, ponto, readline. E vamos fazer o segundo aqui. Console, ponto, writeline, informe o segundo valor para a operação. Tá? E vamos passar aqui agora o valor 2 para décimo ponto. Parse e vamos ler aqui o nosso partido console. Console ponto readline. Beleza. Então aqui a gente montamos a nossa visualização inicial ali para o client. Solicitamos aqui a leitura da operação que ele quer fazer e depois solicitamos os dois valores que ele quer passar para essa operação, certo? Nosso método é estático, a gente tem uma classe aqui, né, de calculadora que vai fazer para nós. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa instanciar a nossa classe calculadora. Então, vamos declarar aqui, mas a gente vai ter uma próxima classe, uma próxima variável aqui, né, que vai ser do tipo calculadora, tá? E a gente vai instanciar ela aqui. Tá? Calculadora, recebe new calculadora, tá? E a gente vai chamar ela agora, vamos chamar aqui as operações que a gente tem que fazer de fato, tá? Então, case 1, o nosso 1 aqui é para somar, então a gente faz console.writeline resultado da soma, né? Mais nossa variável calculadora, ponto, somar, e a gente passa valor 1 e valor 2, certo? Vamos fazer agora aqui o próximo. A gente pode dar um Ctrl D aqui, tá? E um Ctrl X. Então vamos lá. Ctrl D, eu duplico a linha. Ctrl X, eu copio essa linha. E Ctrl V, eu jogo essa linha ali para baixo, tá? Aqui também. Tá? O Bruno me ensinou uma também. Do Alt. Isso, tem o Shift Alt também, né? Que copia a linha. Alt você leva a linha para baixo, eu acho, e Shift Alt você copia. Não sei se funciona no C Sharp. Shift Alt não. Alt tem linha para baixo. Não, né? Isso. Tá. Na verdade, o Alt eu consigo levar a linha para baixo, tá? Vai mudar algumas coisinhas, né? Tem que mudar, na real. Senão... senão fica muita cópia descarada, né? Mas agiliza, né? Essas coisas aí, você acha que não, vixi. Com certeza. Ajuda muito. No dia a dia ali, um cara que também é bem bacana de vocês utilizarem, ó, quando você precisar movimentar o código, alguma coisa nesse sentido, tipo, vamos supor, declarei tudo aqui, ó. Tem um comando também para você descomentar, né? Mas o Ctrl KC você comenta, certo? Aí vamos supor, você comentou todo o código, mas aí, tipo, é um código bem grande, no meio do código eu quero só descomentar algumas linhas, por exemplo. Então eu faço um Alt Shift e, ó, eu seleciono exatamente os... Eu consigo navegar aqui, tá? Se apertar o Ctrl e a barra, ele não comenta e descomenta, não? Depende do IDE, não. Você tem que configurar isso. É padrão no verso.
O VS Code ele é padrão, mas aqui eu tive que configurar. Tipo, no PC da empresa é Ctrl barra. Mas dependendo do teclado, Ctrl A. Ctrl A? barra. Não É sei o se. Ctrl A pro padrão mesmo? Não, Ctrl A Não, você opa. Ctrl barra comenta no VS Code, né? Ctrl barra. Deixa eu ver se. Ctrl barra, não. Não Ctrl Z ali. Pra apagar. Tem que ser Ctrl barra normal daí, a invertida não. Invertida. Aquela do lado Não, do- nenhuma das duas. Nem a barra invertida. Para comentário que eu uso é seleciono o código e Ctrl KC, tá? Uhum. Ctrl KC e pode escolher. Tem também um comando para você descomentar depois que você seleciona todo o código, mas eu nunca lembro dele e eu acabo utilizando, navegando aqui com o Alt Shift também para descomentar. Tem algumas coisas que você vai se perdendo, aí precisa. É bom lembrar, né? Ajuda bastante. Então, o próximo cara aqui para a gente fazer, né? Subtração, então, resultado da soma, resultado da subtração. A gente vai passar aqui. Subtrair. Da divisão. Dividir. Resultado da multiplicação. Né? Multiplicação. Multiplicar. E aqui a gente vai colocar estudar divisão. Certo? Essa da divisão. Então vamos ver, né? A gente programou um monte aqui, ó, quase 100 linhas. Vamos ver se de primeira aí a gente já consegue rodar liso o código. E depois eu vou mostrar um outro ponto aqui também bem legal que pode fazer diferença para vocês aí no dia a dia, tá? A gente vai usar um outro carinha, calculadora. Vamos selecionar aqui a calculadora. Vamos fazer um teste bem simples. A gente ver se está funcionando mesmo. Então a gente quer a operação de soma, e eu quero somar 1 mais 1, e o resultado foi 2. Beleza. Então aqui funcionou. Eu queria mostrar além da construção, né? A gente aqui utilizando o switch case, tá? Para fazer a nossa estrutura de condição. Qual que é a diferença de você... tem algumas literaturas, né? Pregam para você não utilizar o switch case. Outros falam que também para você não utilizar if, tá? Você evitar if, porque se você está fazendo um if, na verdade é porque está faltando uma classe no seu código. Mas a gente sabe que é praticamente impossível você conseguir programar sem if ou uma estrutura condicional, tá? Se eu não me engano, qual que seria assim, a diferença de performance você programar com um switch case e você programar com um if, tá? Principalmente nesse caso aqui, que são valores chumbados aqui, fixos, tá? O if, vamos supor, se eu fizer uma estrutura de if, ele ia passar por cada um das opções aqui até ele cair naquele, provavelmente, vamos supor, eu coloquei lá para fazer a operação 5, que é a de divisão, né? Ele passaria, de resto da divisão, aliás, ele passaria por cada um dos ifs, né, 4 ifs anteriores, para depois ele cair no quinto aqui. O switch case, ele já vê o valor da operação e ele já sabe que ele tem que ir direto nesses 5 aqui, então ele nem perde tempo nos outros para trás, tá? O problema é que ele passa nos da frente, né? Se você está no if, ele vai passando, ó, 1, 2, 3, 4, pá, até ele chegar no quinto. E para você não passar, né, os da frente aqui que ele está entrando, você coloca o break para ele sair fora, que a gente comentou. Se você não colocar o break aqui no case, ele vai seguir a vida aqui para frente. Por exemplo, se tem uma estrutura aqui de default, ele vai embora também, tá? O que dá também no switch case que vocês conseguem fazer também, não necessariamente uma lógica está vinculada apenas a um único case, tá? Vocês podem colocar aqui, por exemplo, se colocar aqui case 10,
tá? Ele também vai entrar. Se eu colocar, informar lá o valor 1 ou 10, ele vai entrar nesse caso aqui e vai executar a soma também, tá? Outra coisa que a gente fez aqui, a gente instanciou, né, uma classe calculadora, certo? E a gente está utilizando aqui dos métodos que ela provém para nós, tá? O que acontece se vocês estiverem programando algum software que precisa de muita performance, tá? Esse cara aqui, ele só vai ser liberado da memória com o garbage collector, que em português é o coletor de lixo do Visual Studio não, né? Acho que é do Windows ali. Ele fica verificando o que ele pode liberar da memória, né? Eu não cheguei a estudar muito a fundo se ele é algo que já fica instalado no SO ou se ele é da própria aplicação, quando você compila e ele fica ali fazendo uma varredura, né? Então, vamos supor que esse método aqui ele é chamado várias e várias vezes, e toda vez ele fica criando uma nova calculadora ali. Vamos supor que é um endpoint, né? A gente fala um endpoint. Isso aqui está em um endpoint na nuvem, tá? Onde o controller ali, cada vez que você aciona, ele cria lá uma nova instância lá numa thread e fica disparando, criando objetos ali em memória e vai embora, a sua memória vai só subindo. Como que você pode fazer para controlar esse cara aqui, tá? A gente pode fazer o seguinte, aqui, ó, na calculadora, eu vou remover esse cara, eu vou remover esse aqui, tá? E eu vou usar um block using, tá? E eu vou declarar aqui, ó, se eu não me engano, acho que eu consigo colocar aqui, tá? Calculadora, recebe, e calculadora, ainda estou compartilhando a tela com vocês. Parece que caiu. Caiu. Deixa eu colocar aqui. Apresentar. Lá. Mas o seu áudio tá normal, tá? Ah, tá. Eu acho que só caiu a tela só. Beleza. Beleza, a apresentação tá rodando normal aí, né? Sim, tá tranquilo. Tá, beleza. Você consegue para algumas. No caso aqui, a calculadora eu não vou conseguir, mas quando você precisa de muita performance, você tem algumas classes que elas implementam uma interface que se chama iDisposable, tá? Quando ele implementa essa interface, iDisposable, você utilizando o bloco using, tá? Vou colocar aqui só como exemplo, e aqui você programa o que você precisa fazer, tá? Você consegue, a partir do momento que eu acabei de usar aqui, acabei de efetuar o cálculo aqui, a operação que é necessária, ele automaticamente libera da memória. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, iDisposable, tá? Essa interface aqui é iDisposable, e ele vai solicitar que eu implemente a interface disposable, tá? Vou colocar aqui só que ele não faz nada. Esse cara provavelmente chama alguma coisa que remove da memória e a gente passa o nosso código aqui, ó. Geralmente nesses casos aqui, tá? São classes terceiras que você utiliza, geralmente alguma conexão com o banco de dados, tá? Quando você cria um web service, uma web API que você quer disponibilizar dados para o seu cliente, onde ele faz algumas consultas, tá? A gente utiliza, geralmente o provedor ali de consulta, ele implementa essa interface aqui, tá? iDisposable, tá? Para quando você acionar, né? Você poder acionar utilizando esse bloco using aqui,
tá? E a partir do momento que acabou aqui o processamento, você já libera da memória o espaço que você alocou quando você criou aqui o seu objeto, tá? Isso aqui é bem interessante ser utilizado, fica de dica para vocês. E um outro ponto também que a gente pode utilizar, se vocês quiserem também, não quiser, nesse caso aqui, como são métodos com valores bem fixos, tá? A gente pode declarar essa classe aqui como estática, tá? E dessa forma a gente vem e chama a calculadora, ponto somar, calculadora para multiplicar, sem a necessidade de estar... Tá chegando mais alguém aqui. A gente pode chamar essa nossa classe aqui, calculadora, ponto somar, ponto subtrair, sem ter a necessidade de instanciar ela em uma variável, tá? Aqui no block using também, não necessariamente eu preciso também tipar fortemente a minha variável como calculadora, eu posso colocar um var aqui, tá? Ele funciona também. Então, vou deixar esse exemplinho aqui para vocês poderem utilizar aí depois que vou disponibilizar no GitHub, tá? Vamos só para a gente ver aqui o funcionamento novamente. Vou fazer uma subtração, 5, 3, e o resultado é 2. Chamou certinho para nós, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui, alguma consideração que vocês querem fazer? Deixa eu ver se dá para ver melhor o código. O general está quietinho hoje aí, né? Está acompanhando? Acho que ele tava sem mic, eu acho, não sei se ele tá. Tô falando ali. Então, beleza, gente. Aqui, então, agora a gente fecha. Trazer para cá, né? Fechamos aqui, então, esses 1, 2, 3, 4, 5 exemplos aqui, tá? Que eu trouxe para a gente montar e vocês verem como que vai trabalhando já com o C# aí, tá? Se vocês quiserem também dar tiver alguma outra sugestão aí, está ok, pode falar no chat também, tá? Eu vou lendo aí para nós. Então, gente, vamos ver aqui os próximos passos que a gente tem para fazer, tá? Se a gente consegue aí ter mais... são 8h40, né? Que a gente sai fazer um intervalo, né? Mais 25 minutos aí, basicamente. Então, agora a gente entra numa próxima parte aqui, tá? Do curso, onde a gente vai ver alguns caras. A gente tem para ver tipos de referência, tá? Classes, apesar da gente já ter trabalhado ali um pouquinho com classes, vamos fazer um exemplo de classe também. A gente tem interfaces. Vamos ver se a gente consegue ver delegates, objetos, tá? Dynamic e um pouquinho de strings também. Vamos ver se hoje a gente consegue levar esses exemplos, tá? Vamos levando esses exemplos. Então vamos iniciar aí, ó, por tipo de referência, tá? A gente já deu uma palhinha aí um pouco para trás, então vamos mudar aqui agora para o nosso projeto de apresentação, tá? Vou remover uns caras aqui que não fazem muito sentido a gente ter aqui. Esse teste aqui eu vou remover. O booleano, esse tipo de classe aqui também não faz sentido ter aqui, por exemplo, para vocês. Acho que eu só fiz um exemplo lá no nosso primeira aula, mas não faz muito sentido, vou remover também. Então a gente tem enumerações, tipo booleano, tipo de valor, tipo de estrutura, tipo inteiro, tipo ponto flutuante. E agora a gente vai ter, vamos criar aqui uma nova classe aqui que vai ser do tipo de referência. Tipo de referência. Vou abrir o chat aqui também para a gente ver. Beleza.
Vamos declarar uma pública para a gente chamar lá no nosso estruturinho que a gente montou no início do curso. Vou criar um método aqui. Public void, public static void executar. E eu vou colocar até aqui um console ponto de line, né? E vamos fazer a chamada dele aqui na nossa principal. Ctrl D. Aí vai ser o tipo de referência, né? Tipo de referência, ponto, executar. Esse próximo cara aqui. Então, conforme a gente já disse antes, vou declarar aqui uma variável. Int. Uma variável inteira. Idade. Tá? Vou colocar aqui, sei lá, 45. Tá? E a outra variável inteira aqui, ó. Cópia. Idade. 45 não. Vai receber idade, tá? E idade, vou atribuir agora 35. Para ficar mais bonito aqui, vamos fazer assim. Vou declarar as variáveis, tá? Agora aqui, idade vai receber 45. Cópia idade recebe idade. E idade recebe 35. Certo? E vamos printar em tela aqui agora. Console.writeLine. Variável. Idade. Adicionar mais um aqui. Idade. E console.writeLine. Variável. Cópia. Idade. Tá? Vamos printar eles aqui. Vamos chamar a execução do nosso projeto. Tá? Então aqui, ó, como a gente já estudou aqui na parte de tipo de valor, né? Eu declarei duas variáveis. Essas variáveis elas alocam espaço em memória e elas são independentes. Mesmo quando eu passo um valor para cópia idade aqui, né? Que eu declarei, ele coloca no espaço que está alocado para cópia de idade. Tá? Ele não está referenciando ao espaço de idade, ele está alocando esse valor exatamente no espaço direcionado para a variável de cópia idade. Então, feito isso, o valor, quando eu atribuo um valor aqui, primeiramente para cópia idade de 45, depois eu posso fazer o que eu quiser com a variável idade, ele vai se manter o valor inicial, a não ser que aqui para baixo eu altere para um valor novo, tá? Então, variável idade ficou com 35 e cópia idade, ó, se manteve com os 45, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ver o tipo de referência, tá? Você vai tocando aqui, desculpa, pessoal. Então, vamos mapar aqui. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma classe, tá? Class pessoa, tá? Eu vou colocar dois atributos. Eu vou colocar aqui public string nome, tá? Get7 e public
int idade get7. Tá? Outra forma de eu declarar propriedades, eu posso fazer assim também, tá? Posso declarar idades, propriedades, a partir desse comando aqui, ó, prop. Tá? Eu dou um tab não, 2 tabs, isso, 2 tabs, e eu consigo já, ó, agora eu quero declarar uma idade que é do tipo, uma propriedade tipo datetime, e coloco aqui, por exemplo, data de nascimento, por exemplo, ao invés de idade, tá? Também tem esse recurso aí, tá? Vocês podem utilizar. Só digitar prop, tá? E dou 2 tabs, eu já consigo declarar ali uma propriedade, tá bom? Então, eu declarei essa classe aqui, pessoa, tá? E vou vir aqui, ó. Vamos declarar, vamos colocar aqui, né? Pessoa, e vamos colocar aqui na variável pessoa, cópia, pessoa, tá? Agora a gente vai instanciar a nossa variável pessoa, tá? Recebe new pessoa e vamos atribuir valores para o nome da pessoa, nome igual Juliano e pessoa ponto idade igual 27. Tá? E agora a gente vai passar para cópia pessoa a nossa variável pessoa. Tá? Eu consigo fazer isso. Tá? E depois eu vou vir aqui, ó, pessoa com nome e vou alterar para Juarez, por exemplo. Tá? E vamos agora ver o que vai acontecer. Deixa eu colocar isso aqui junto. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente printar esses valores. Console ponto writeLine pessoa, tá? Vamos adicionar aqui os valores agora. Pessoa, nome e pessoa ponto idade, tá? Vamos dar um Ctrl D e colocar agora aqui cópia pessoa, tá? Então aqui a gente vai alterar cópia pessoa e cópia pessoa, certo? Vamos executar o nosso programa aqui para a gente visualizar agora como que vai ficar o nosso projeto, tá bom? Vou aqui. Iniciar. Então vocês viram aqui. Vamos ver se você colocar um do lado do outro. Boa, perfeito. Aí o segundo andar. Então, para a variável, a gente viu que, mesmo eu atribuindo o valor aqui, tá? Cópia idade, recebe idade, e depois eu alterando o valor de idade, ele se manteve com o primeiro valor que eu adiciono a ele, tá? Então a variável idade foi alterada para 35, mas cópia idade se mantém com 45. Contudo, pessoa, como ele é uma variável de uma classe que eu instancio, tá? Quando eu instancio essa variável,
Ah, tá. Isso a gente já vai chegar lá, tá? Quando a gente falar de string, eu vou colocar isso daí para vocês não se matarem ali de fazer igual que eu tô fazendo ali, colocando mais, somando, concatenando ali as strings, tá? Já a gente vai chegar nesse ponto aí também. Mas aqui, ó, quando eu coloco, como as nossas variáveis aqui são do tipo de classe, né? Classe pessoa, e eu estou instanciando, quando eu instancio uma classe, ela referencia ali um espaço em memória. Ele não aloca para ele, tá? Ele está só como referência, tá? E eu passo essa referência para frente quando eu atribuo essa minha variável para outra variável do mesmo tipo, tá? Ele não está criando. Como eu não estou instanciando, eu não estou criando um novo espaço em memória, tá? Eu estou referenciando o mesmo que foi criado aqui. Se eu quiser manter esses dois valores aqui, né? Eu quero criar duas pessoas, então eu tenho que fazer dessa forma. Então aqui, ó, eu devo que declarar, no caso, uma terceira pessoa, né? Ou pessoa 2, tá? E tenho que passar aqui uma nova instância, tá? Pessoa 2, nome, recebe Juliana e pessoa 2, idade, recebe 27. E aqui a gente qualquer pessoa 2, aqui executando tá? Agora dessa forma aqui eu tenho um novo espaço memória aqui para essa variável e não está referenciando, né, o mesmo espaço aqui, então ele consegue criar ali dois valores distintos, tá? Porém, se eu for passar ele para frente ali, ele consequentemente ele vai estar referenciando o espaço memória e não um objeto para ele ali, tá? Por isso que ele acaba tem que tomar bastante cuidado quando a gente for passando variáveis, né? A gente tem que realmente passar ali passar essa referência do espaço, ou se a gente tem que criar uma nova do zero para acabar não se perdendo e gerando bugs, tá? Então esse aqui é o tipo de referência, tá? Esse aqui é o tipo de referência. Próximo que a gente vai ver, gente, então, de referência. E agora a gente vai ver a parte de classes propriamente dita, tá? Então, vamos iniciar, mas não vamos mais 10 minutinhos, só vamos criar aqui então, tá? Funcionar. Se vocês quiserem, já vão colocando no chat aí, tá? Então, o nome e RA de vocês, e depois, na hora que eu parar a gravação, eu já ele grava o chat, eu consigo enviar para o William para contar as horas de vocês, tá? Podem colocar aí. Beleza. Para que der as 20h40, vocês não perderem tempo. Coloquem o nome e RA, tá? Por favor. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui uma variável aqui. Variável não, né? Uma classe de nome classes, tá? Também public void executar, tá? Vamos vir aqui no nosso programa, tá? Esse carinha aqui vai ficar de
de referência para vocês utilizarem em outros projetos, para ir tirando dúvida de como fazer, vai ficar bacana. Classes executar. Deixa eu marcar só lá agora como static, né? Static void executar. Beleza. Então aqui a gente vai fazer um exemplo. Tá, deixa eu pegar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exemplo utilizando aí a mesma base aí de struct, tá? Só com algumas diferenciazinhas aí que a gente pode ir fazendo aí para a criação dos objetos, tá? Então, aqui, vamos montar a nossa classe. Public class, posição GPS, tá? Opa, não é método, é classe. E aqui a gente vai ter public décima latitude 7 e public décima longitude 7. Tá? Então, para a gente instanciar o nosso objeto, né, a gente cria uma variável, posição GPS. Posição GPS e conseguimos posição GPS recebe new posição GPS, certo? Como a nossa classe ela não tem construtor, né? Então eu posso instanciar ela sem a passagem de nenhum parâmetro. Todo construtor de classe ele é por default vazio, tá? Comandinha também que vocês podem utilizar para criar um construtor, tá? Setor, ele cria. Se vocês querem criar um construtor vazio e depois ir adicionando aqui algumas variáveis, alguns parâmetros, né? Ou você pode também, na classe, dar um control ponto e aqui a gente tem essa opção de gerar construtor e aí você marca quais são as propriedades ou parâmetros que você quer que sejam passados ali, né? Vamos supor, marca isso a latitude, ele vai lá e vai criar para mim só com parâmetro de latitude. Em consequência, aqui em cima também a posição GPS ele já vai acusar para mim, tá? Quando eu estou criando aqui um objeto que não tem um construtor aqui, default, eu posso declarar, fazer a passagem aqui, né? Fazer a declaração aqui do meu objeto, instanciar ele e depois fazer a atribuição de valores. 33.44 e CVPS longitude igual a 55.77 por exemplo. Tá? Ou essa aqui é uma forma que eu posso fazer. Outra forma que eu posso fazer também é assim. Ctrl+C e eu posso abrir chaves aqui, tá? E eu já faço a chamada aqui, longitude, recebe 44 N, vírgula, tá? Longitude, vou colocar o latitude primeiro, né? Latitude, recebe 5.77 milímetros. Perdi os caras aqui. Vamos ver o que tem no banco. Coloquei ponto e vírgula no final, mas não é ponto e vírgula, tá? É só vírgula. Tá? E eu posso fazer dessa forma aqui também, tá? E a terceira forma, vamos pegar aqui, ó. 77. E a terceira forma que eu posso fazer
também, então seria obrigar o nosso cliente a, deixa eu colocar aqui, para a gente não perder, assim, vou ficar o histórico aqui para vocês. Então essa aqui é uma primeira forma que eu posso fazer, essa aqui é a segunda, tá? Uma terceira forma seria assim. A terceira forma é eu criando um construtor aqui, tá? Um construtor, tá? Eu já obrigo na recebe posição de PS, eu já sou obrigado aqui a passar o altitude e longitude direto diretamente na instanciação do meu objeto, beleza? Então essas aqui são 3 formas que a gente pode estar fazendo, tá? Outra coisa também que a gente pode fazer, aqui que seria legal, tá, beleza. Outra coisa que a gente pode fazer, vamos criar aqui agora a parte de herança, tá? Como que eu faço uma herança com uma classe, tá bom? Vamos começar já são 20 e 38, então a gente faz a pausinha agora às 20h40, então na próxima a gente já cria uma próxima classe aqui, tá? Onde a gente vai utilizar a herança, vocês vão ver como que eu vou fazer para criar a herança e como que a gente pode tratar em relação à passagem aqui de parâmetros para uma classe que já tem um construtor default aqui, tá? Onde ele é obrigatório a passagem de alguns parâmetros, tá? Uma coisa que é interessante também, isso aqui não sei falar, ou seja, se é um padrão. Ô, Juliana, eu não tô vendo sua tela, não. Eita, será que parou? Olha, parou mesmo. Já, mas eu achei que... Deixa eu... Ela parou, foi agora mesmo. Achei que você tinha parado por causa do intervalo. Não. Eu também, eu nem falei nada, mas ele falou... É bom avisar, né, velho? Vai que esse cara tá falando aí. Marcão. Não tinha parado, não. Beleza. Mas aqui, ó, que eu queria falar para vocês, eu não sei ao certo se tem alguma convenção disso, tá? Mas o que acontece? Lá onde eu trampo, a gente entrou meio que num acordo aí de cavaleiros, tá? A dissipação dentro das classes aqui das coisas, meio que, primeiro de tudo, a gente sempre declara, se for necessário, as variáveis de escopo privado, a gente pode falar de escopo global ali da classe, tá? E, geralmente a gente não deixa variáveis públicas, a gente sempre deixa variáveis privadas, tá? Quando a gente precisa declarar alguma variável, se é só coisa para ser utilizada dentro da classe, não vai ser externalizada para o cliente, então ela é privada, tá? E de escopo global, sempre no início aqui, tá? Aí as propriedades, tá? Se é uma propriedade, aí a gente tem propriedades onde o set vai ser só dentro do construtor, né? E algumas que a gente deixa só apenas com o get ali para o cliente pegar, tá? Então aí depois das variáveis a gente declara as propriedades. Aí por último, a gente declara os construtores, porque eu posso ter mais de um construtor para minha classe, e depois vem os métodos, aí a gente declara lá métodos públicos, métodos protected e métodos que são privados, beleza? Só para deixar aí de dica para organizar o código de vocês, tá? Então, vamos fazer uma pausinha aí das 9h, 9 e pouquinho, a gente retorna, tá? Por favor, aí, coloquem o RA de vocês, tá? Beleza. Valeu. Todo mundo colocou?
Vou parar a gravação daí, se eu não me engano, acho que ele corta ali, tá? Envia. Valeu, gente. Até daqui a pouco, tá? Foi, professor.